E aí, amigos? Tudo em cima? Hoje será um vídeo muito especial porque falaremos de uma pessoa muito especial e teremos a presença de duas pessoas também muito especiais para falar dessa uma pessoa muito especial. E também tem essa pessoa aqui muito especial que sou eu. Falaremos de Hilda Hilst. Hoje, grande, maravilhosa, poeta, dramaturga. Ela mesmo gostava de ser chamada de poeta, não de poetisa. A Hilda nasceu em Jaú, em São Paulo, no dia 21 de abril de 1930 e faleceu no dia 4 de fevereiro de 2004. Falaremos dessa brasileira maravilhosa, uma das minhas preferidas, que tem uma obra muito extensa, tem diversas peças, diversos poemas, prosa, enfim. E eu chamei pra a gente fazer um debate aqui bacana, um debate virtual. Dois amigos que estudaram comigo na faculdade, que é o Lucas Pinho e o Abílio Sanz. Acho que é assim que pronuncia, se não for, depois ele me corrige. Bom, vamos falar de Hilda. Tem alguma obra que vocês querem falar em especial ou querem falar dela no geral? Eu não peguei uma obra específica dela. Eu queria falar mais ou menos, tipo, do estilo dela, de escrever. Ela era conhecida como uma mulher devassa, por ela viver essa vida da boemia e tal. Ela tá sempre com o cigarrinho dela na mão, um copinho de uísque. Tem até uma entrevista que eu vi que ela fala assim, as pessoas costumavam me chamar de puta, mas eu não ligava não. E também ela teve uma questão muito de ser incompreendida, assim, vida. Eu vi várias entrevistas dela e ela mesmo dizia isso, que as pessoas não compreendiam nada do que ela estava escrevendo. E até quando ela escreveu o Caderno Rosa de Lori Lamb também, que ela falou que aquilo foi uma banana para os editores, né, que queriam rotular e modular ela, assim. E ela meio que jogou aquela bomba ali, que é o Caderno Rosa de Lori Lamb e tal, e que foi altamente criticado, mas que é uma obra, tipo, incrível, assim, e tal. E que acho que deixou ela ainda mais nesse patamar de devassa. O Caderno Rosa da Lori Lamb, para mim, é um dos meus livros favoritos. Assim, eu acho que é o meu livro favorito, assim, da obra da Hilda. Só falar também um pouquinho de como eu cheguei na Hilda, e acho que o Abílio, a mesma coisa que eu. Na faculdade, a gente fez uma peça com os textos da Hilda, com a direção da Ana Kifuri, e aí a Ana trouxe esses textos pra gente, a gente ficou um semestre lendo os textos da Hilda, lendo os livros. Eu já tinha lido algumas coisas da Hilda, mas tudo solto. O Caderno Rosa da Lori Lamb, assim, foi uma das primeiras coisas que eu li, e eu lembro que eu fiquei muito apaixonado, assim, pelo livro. Pela audácia do livro, né? E pela... bem audaciosa. E porque também é um livro que mexe muito, assim, com a gente, né? Incomoda muito, né? Mexe muito com a sua cabeça, com o seu psicológico. Você fica meio que sendo jogado de um lado pro outro. Ela convida muito a você imaginar, e não necessariamente isso é uma coisa boa, porque são coisas muito, muito, muito grandes, né? São coisas, são atrocidades muito absurdas ali que ela fala ali, né? Você fica com nojo de você mesmo em algum ponto por estar imaginando aquilo da maneira de como você está imaginando, sabe? Só que ela dá todos os detalhes e é mais angustiante ainda. Ela valorizava muito a poesia, né? Até na própria literatura, os textos dela são sempre muito poéticos e ela tinha essa coisa com a poesia muito forte. E aí, o Lori Lamb, se você começa a ler assim, você começa a ver que existe uma poética ali, mesmo nesse texto sendo um texto muito absurdo, assim, para nossa concepção de uma menina daquela idade, falando aquelas coisas, mas tem ali uma poesia que conduz, tem umas coisas tão absurdas, mas ao mesmo tempo é muito político, porque traz ela vomita ali muitas reflexões da vida e joga isso muito na cara da sociedade, né? A relação com o dinheiro, a relação da prostituição da própria língua portuguesa, que ela deixa isso muito claro no livro, dessa relação ruim que ela tinha, né, com os editores, com o mercado. Vamos só dar uma resumida aqui no que é o Caderno Rosa de Lori Lamb, para quem não leu. O livro é o diário da Lori o tempo todo, e o pai dela é um escritor em crise, que não consegue publicar nada, e aí ela, no final, meio que dá a entender que ela estava sugerindo essas histórias pro pai, criando esse diário num imaginário pro pai publicar, a partir das coisas que ela vai percebendo. A escrita é tão forte, assim, a relação que ela escreve como criança, descrevendo, obviamente são abusos, mas mais do que abusos, eles são colocados como uma prostituição mesmo, assim. Ela sente prazer, né? Eu acho que o mais tocante é o fato dela sentir prazer no que ela tá fazendo. E você vê o não entendimento pelo fato dela ser uma criança na linguagem que a própria Hilda usa, sabe? Pra descrever as coisas como ela fala. E aí, esse que é o mais louco, né? Porque você vai entrando na onda dela, às vezes você esquece que é uma criança de 8 anos narrando aquilo. Você fala, meu Deus,
Deus. Nessa peça que a gente fez, do Boca de Miséria, a gente tinha um pedaço da Lori Lambert. Eu olhava a plateia, assim, e você vê todas as reações possíveis acontecendo ao mesmo tempo. Então tinha pessoas gargalhando, pessoas chorando, pessoas saindo. Acho que quase todas as sessões tinham gente que saía da casinha e não aguentava ficar até o final. O texto te desestabiliza completamente, em todos os sentidos. Assim. E a Hilda, ela teve um relacionamento muito forte, assim, com o pai. Ela era apaixonada pelo pai dela, ela perdeu o pai cedo, o pai dela morreu muito jovem, ele era esquizofrênico, né? Ela, com 16 anos, ela foi visitar o pai, que já estava, assim, muito ruim. Os pais dela se separaram cedo, a Hilda tinha 2 anos só. E ela foi visitar o pai, e o pai confundiu a Hilda com a mãe. Então ele ficava pedindo mais 3 noites de amor com ela. E isso, tipo, virou um pesadelo, assim, na cabeça dela. Enfim, ela conviveu com esse medo da loucura, né? Digamos assim, a vida toda dela, né? Ela põe muito na escrita dela essa questão do pai. O pai dela era poeta, né? E aí ela fala em algumas entrevistas também que ela virou poeta por causa do pai, para tentar mostrar pro pai que ela era boa, mostrar pro pai, queria provar pro pai o tempo todo que ela era uma grande pessoa, uma grande mulher. E assim, legal, interessante você falar isso, porque os textos da Hilda, eles estão sempre, de alguma forma, envolvidos assim, com morte, com Deus, com sexo. Ela sempre questionou muito Deus, né? É uma das coisas que até que eu mais me identifico na obra da Hilda, é essa questão dela questionar Deus, assim, que tem até uma entrevista que eu vi que ela fala, graças a Deus ela nunca viu Deus, porque ela tem um medo danado dele. Quantas carreiras de pó cintilante Deus tinha em suas narinas quando criou o homem? De todos os autores que eu já li, ninguém identifica o ser humano no seu cerne melhor como a Hilda, sabe? Ela é direta, ela vai direto ao ponto, ela toca profundamente na vida do homem, sabe? Poucas pessoas acho que tiveram a coragem de falar sobre o ser humano e questionar Deus e o homem, os dois ali, ao mesmo tempo, da maneira de como a Hilda questionou, cara. Isso que é o mais fantástico. E na época que ela viveu também, né? Uma mulher escrever sobre Deus, sobre sexo, sobre... Isso era totalmente fora da casinha, assim, né? E uma coisa muito louca também é que, assim, já naquela época, o livro, esse aqui, O Cascos e Carícias, a Hilda escrevia uma crônica, né, que era publicado, eu acho que na Folha de São Paulo, e esse livro é uma reunião desses textos, eles são muito atuais. Até os que pautam, de alguma forma, acontecimentos políticos, é muito atual, assim. É muito absurdo. Você fala, cara, podia estar saindo hoje. E são textos que, cara, fala de pontos da nossa vida que todo mundo pensa, mas ninguém nunca comenta ou não sabe como falar. A coragem, ninguém tem coragem, né, de falar isso da maneira. E aquela coisa que é meio indescritível, sabe? Que a gente sente, mas que não tem muito como conduzir. A Hilda, ela vai ali. E esses textos do Cascos e Carícias, eles também tem uns divertidíssimos, né? Super engraçados, mas é uma reflexão muito forte da sociedade. E eu acho que a Hilda, ela tinha uma maneira de escrever que ela conseguia atingir qualquer tipo de público. Porque ela tinha as poesias, que ela usava uma linguagem mais rebuscada, uma coisa mais... E ela tinha as crônicas, aqueles textos, por exemplo, no Cascos e Carícias, que ela usava um palavreado mais chulo, uma coisa mais merda massas, e né? pra baixo. É literalmente pras massas. Exatamente. Então eu acho que ela conseguiu expandir, assim, sabe? Ela não conseguiu isso em vida, infelizmente, até uma coisa que é terrível, assim, pra vida dela também. Quando eu leio as coisas da Hilda, eu falo, gente, ela escreve pra todo tipo de público, sabe? Tem uma coisa muito legal, assim, da escrita dela, pra quem ainda não leu a Hilda e vai ler, porque, assim, parece ser um pouco difícil no início, depois é uma delícia. Tem um fluxo de pensamento muito forte. Então, assim, você nunca vai ler um texto da Hilda que vai começar contando uma historinha bonitinha que depois vai acabar lá no final. O tempo todo a gente atravessa fluxos de pensamento, né? Aquela mente que nunca para, que pensa coisas ao mesmo tempo. E aí você vai lendo e fala, meu Deus, eu tô meio perdido. Mas é aí que você se acha mais no texto dela, sabe? Isso é muito bom. E a Hilda falava muito isso, né? Eu fico besta quando me entendem. Ela tinha um negócio assim, que pra que eu vou explicar? O trabalho não se explica, né? A poesia não se explica. A poesia é tipo um soco. As pessoas, elas adoram não entender. Elas amam não compreender. E ela cita, pega uma mesa esquizofrênica, que é como ela fala. Tem até a tira aqui, mas eu não lembro exatamente. E as pessoas vão adorar. No Boca de Miséria, eu sentia muito mais dificuldade de entender a parte mais lírica e lúdica da Hilda, principalmente na poesia. Tiveram coisas que eu só fui entender no terceiro mês de espetáculo, assim, sabe? No terceiro mês você olha e fala, caramba, cara, é isso. Eu me lembro a primeira vez que a gente foi ler a Hilda, de fato, lá com a Ana, na turma lá da faculdade, que
era o Cheiro como Homem, que é um texto extraído de algum conto, texto da Hilda. Quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, eu não entendi nada no começo. Eu não entendi nada. Nada. São fluxos de pensamento, né? É como a nossa mente. A perplexidade de pertencer à raça humana. O que quer dizer ser humano? Os canalhas são humanos? Os santos são humanos? E os assassinos são humanos? A cada ano novo, nas retrospectivas, o que se vê é tão sórdido, tão absurdo ou tão terrificante que você se pergunta com renovada intensidade o que é ser humano. Eu fico todo arrepiado só de ler, sabe? Porque ela coloca definitivamente, principalmente no Cascos e Carícias, mas você vê o homem e você vê o homem para com Deus numa espécie de banco de réus, sabe? Sim. Ela coloca ele em constante cheque, em constante julgamento, que é sobre a loucura das próprias pessoas e do próprio homem. O Cascos e Carícias é o livro que eu levo para toda viagem que eu faço. É um livro muito bom, porque aí você abre ele aleatoriamente. Você não precisa ter aquela coisa de tipo assim, tô olhando o livro. Dá pra fazer um culto, uma religião. Isso aqui é quase um livro de Kardec. Imagina, hoje é o dia tal, vamos abrir a crônica. Dá pra fazer. Você tá no ônibus lá, viajando, tá aquele trânsito do caralho, tá no avião, aí você, cara, avião desceu, os babacas levantam, você que tem dignidade e respeito pela vida, você fica sentado. Sim, lógico. Aí você vai, naquele tempinho de esperar abrir a porta que os babacas ficam tudo em pé, você abre, você lê uma crônicazinha rapidinho, passa raiva, já esculachando a sociedade, você já, dilui isso dentro de você. Você limpa, né? Lava a alma. Não, porque eu acho que o Cascos e Carícias, ele serve também como um desabafo. Você passou por um dia merda, sei lá, você tá de saco cheio de tudo. Você abre o Cascos e Carícias, você lê uma crônica, e você fala assim, nossa, nem precisei falar nada, a Hilda já falou tudo por mim. Sabe? A sensação que eu tenho, ele é assim. Nossa, já tô até mais leve, porque a Hilda já vomitou tudo aqui que eu queria falar, então nem vou precisar me estressar. Um outro livro que eu indico muito é esse box aqui também, ó. Esse box são todas as prosas. Tem todos os textos pornográficos e os outros textos incríveis, que é o Tu Não Te Moves, o Kadosh, o Fluxo-Floema. O teatro, tem o teatro também da Hilda aí? Não. Nesse box? Não, né? Não. É importante, o teatro da Hilda também é uma coisa, é uma obra-prima muito, muito incrível, assim. Rato no Muro, pra mim, é uma das peças mais fantásticas que ela já fez, sabe? É sensacional. Ela tem uma obra muito extensa, a Hilda, né? Ela escreveu muita coisa durante muito tempo. Acho que a Hilda escreveu durante 50 anos, sei lá. Quando ela vivia na Casa do Sol, né? Foi onde ela escreveu a maior parte da sua obra. Inclusive, ela vai pra Casa do Sol, né? Sai da cidade. Pra poder escrever melhor, né? Pra poder se dedicar, de fato, à escrita. O fluxo aqui da vida, né? Cada vez mais intenso, ela vai e se isola pra poder escrever, pra poder fazer isso. Pra mim, essa frase, tu não te moves de ti. Gente, é a minha justificativa hoje pra tudo. Meu pai chegou pra mim e falou assim, pô, compra um negócio ali pra mim. Eu falo, pai, tu não te moves de ti, pai. Não posso comprar. Tu não te moves de ti, meu Deus do céu. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei tipo assim... A gente fez essa peça, a Ana botou um off pra ficar repetindo. E aí, a gente começou, tipo assim, a abrir todas as reflexões possíveis com isso. Então, assim, a pessoa falava assim, consegui um emprego em tal lugar, tô indo semana que vem, a gente. Não, tu podes ir, mas... O trem vai partir, mas tu não te moves de ti. O trem pode ir pra qualquer lugar, mas tu não te moves de ti, querida. Como isso é aquele tipo de coisa que a gente não sabe como falar, sabe? E aí o Hilda vai e acessa, joga dá um peteleco naquele lugar que o ser humano não compreende muito pra falar. O Tu Não Te Moves de Ti, ele fala sobre essa necessidade do homem em escapar de si mesmo, sabe? Constantemente querendo escapar de si mesmo, mas não adianta, entendeu? Porque aonde você vai, aonde você for, você vai estar lá. Ou então, ou você aprende a lidar com você mesmo, ou você vai viver uma eterna insatisfação, né? Gente, o Lori Lamb é muito genial. Quem não leu o Lori Lamb tem que ler Lori Lamb. É muito bom. Cara, é muito engraçado. Você pode se sentir um merda, achar tudo isso engraçado, mas, cara, eu dou muita risada. Que a Hilda, isso é uma coisa também muito presente nela, né? É o cômico, é aquela coisa pesada, trágica, mas ela sempre tem aquela veia cômica, né? Ela sempre tem umas tiradas, assim, que você morre de rir. Você fala, caraca, que genial. E é muito bom, quando você vai contar do livro pra alguém, você começa a contar e você fala, cara, tava rindo muito. Porque é uma menina de 8 anos contando da sua prostituição. Você fica tipo, cara, não dá pra contar pras pessoas que você acha esse livro muito bom, entendeu? Sempre que alguma pessoa mais velha, assim, minha conhecida na peça, eu já preparava todo o terreno antes.
Eu falava, olha, o que você vai escutar ali é uma crítica, tá? Não é intencional. Ai, que coisa horrível ficar explicando. Não, é horrível, né? Mas afetava tanto as pessoas. A gente teve uma menina que, na peça, depois que ela saiu da casinha da Lori Lambe, aí ela chegou na outra casinha, aí ela, no meio da cena, assim, da menina, ela falou, eu preciso sair daqui. Aí a atriz, ela falou pra atriz, a atriz concentrada na cena, aí a atriz, mas o que aconteceu? E ela pulou a janela, assim, ela foi tão movida pela parada que ela empurrou a atriz da janela, que tava sentada na janela, e pulou a janela e saiu da casinha, cara. De tão forte que é, sabe? De tão forte que chega a obra da Ailda em você. Eu tenho aqui a parte do Tu Não Te Moves de Ti, se vocês quiserem que eu leia aqui. Ai, é muito linda, né? Os trens passarão por esses dormentes, meu filho, para sempre, para sempre. Para onde vão os trens, meu pai? Para Marral, Tami, para Camiri. Espaços no mapa. E depois o pai ria. Também para lugar algum, meu filho. Tu podes ir. E ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. É brilhante. É muito lindo esse texto, né? Puta merda. Esse texto é muito lindo. Sabe uma coisa muito legal de falar da Ailda? Até nos textos pornográficos, ela debocha da nossa cara. Ela cita nesses textos umas coisas e ela fala assim, informe-se. Isso tem muito presente no texto dela. No Cascos e Carícias, ela usa muito o informe-se. Ela debocha literalmente da gente. Só putaria. E aí ela vai e bota umas referências que você fala, caralho, que citação foda. Aí ela cita alguém ou ela comunica de alguém e ela bota informe-se. E a Ailda, ela era muito fã, ela gostava muito do Beckett, né? Sim, é verdade. E você ama o Beckett, né, Beckett. Uma coisa legal do texto da Ailda também, que são textos políticos que ela também fala da política, obviamente, sempre, denunciando principalmente nos Cascos e Carícias, mas é um texto político na relação do ser humano com a sociedade, do ser humano com ele mesmo, do ser humano com essa vida medíocre, com a pornografia, com as coisas que rodeiam a gente, que a gente critica, que ao mesmo tempo tá inserido na nossa vida, dá essa sacudida, assim, né, gente? Uau! Tem coisas na escrita dela que tá, acho que da maneira como ela escreve, que tá relacionada a isso que você tá falando, é sempre como ela traz as coisas para esse lado mais carnal, sabe? Ela encarna tudo isso e ela sempre joga essas coisas em relação ao buraco, os buracos da gente, a nossa podridão, sabe? Ela fala sobre o cheiro de cloacas abertas que emana da podridão do ser humano, sabe? E muitas vezes isso acaba, acho que, tendo um estranhamento por parte das pessoas que leem, e por conta disso acho que muitas pessoas acabam ignorando o que ela está realmente querendo dizer, a reflexão efetiva que ela está trazendo. Depois que eu conheci a Ailda e eu mergulhei na crítica que a Ailda faz ao ser humano, você enxerga que é realmente tudo podre, sabe? Você vê que a podridão, ela consome as paredes, ela destrói, as pessoas fedem, as pessoas... Eu acho que isso é muito marcante, porque ela traz essa carnificina, essa coisa nojenta que está presente, sabe? Uma das coisas que ela fala bastante, ela sempre traz essa coisa do homem, eu acho que isso até, inclusive, é uma crítica ao machismo, ela sempre faz essa crítica a essa coisa meio falocêntrica do homem, sabe? O homem é o seu falo, é o seu pênis, louco, ávido pra meter num buraco vazio, procurando só um buraco pra meter. Às vezes parece ser raso esse tipo de pensamento, mas conforme você vai conhecendo, você vai lendo, você vai vendo que é tão profundo, acaba que todas as coisas são meio que o fim, né? Os fins, as coisas justificadas. A Ailda, quando ela fala isso, ela tá justificando todos os comportamentos dos seres humanos como esse fim. Ela explica que todas as coisas que o ser humano, no final das contas, faz é para sempre meter num buraco. Eu acho que essa questão toda de incompreensão, que não é nem incompreensão da Ailda, pode até ser, mas também essa questão toda das críticas todas que ela sofreu e tal, é porque tudo que a Ailda escreve é um tabu. Ela tá ali botando o que todo mundo sempre quis dizer, mas nunca teve coragem. Ela tá botando da maneira mais, né, tipo, livre de qualquer julgamento. E tudo é um tabu, né? Ela fala de Deus, que é um tabu, ela fala de sexo, que é um tabu, ela, né, da existência, que é um grande tabu também. Ela falava, cara, eu escrevo bem pra caralho, ninguém me lê. Sim. E aí E é muito bom que ela fala, já que ninguém me lê, eu posso escrever o que eu quiser. O que quiser. Aí ela vem, tá. Ela vai com um caderno no Lori Lambe. E aí tem muito louco, né?
Tem uma entrevista muito boa que ela fala, mas Lori Lambe é só putaria. Ela fala, só putaria. Aí a pessoa fala, mas Lori Lambe é muito obsceno, você tá louca. Realmente, é muito obsceno. Mas é uma afronta, é um problema. E ela fala, realmente é uma afronta, realmente é um problema. Ela não tá mais nem aí, entendeu? Ela traz foda-se, então agora engolam isso. E o que é mais engraçado é porque, assim, todo mundo leu, entendeu? Ela sabia que todo mundo ia ler. A Hilda é uma autora de reflexão absurda, assim, né? Depois que você passa pela Hilda, literalmente você se torna outra pessoa. Depois que eu conheci a Hilda na faculdade, junto com o Lucas, nós conhecemos. Depois que eu passei por ela, você acaba tendo uma leitura sobre o mundo, você acaba chegando nele através dos olhos dela. Isso muda tanto, sabe? Muda tanto a sua perspectiva por cima do mundo que claramente, se isso fosse alguma coisa extremamente popular, isso teria muitos problemas, né? Na época, principalmente. Seria algo muito perigoso de cair no gosto do público e todas as pessoas, sabe, tivessem um pensamento crítico que a Hilda tinha sobre a atualidade dela, sabe? Queria aproveitar que a gente tá falando de Hilda. Quando a gente fez o Boca de Miséria, namorava na época uma pessoa chamada Ivan, que logo depois foi pra morar na Colômbia. E aí eu queria falar que eu amo muito ele é o amor da minha vida. Que a gente vai ser muito feliz junto e que eu vou casar com ele amanhã. Muito obrigada, tá, gente? Depois pede pro Igor divulgar nosso Instagram, tá? Eu preciso bater 1.000 seguidores. Depois de anos, o Instagram só tem 821. O meu é Lucas a cada encontro que eu deixo de ir. Que eu faço. O meu é Lucas Pinho R, tá? Quem quiser. Sigam o Lucas Pinho. Sigam a Bíblia. A Bíblia Abelha. Dou muito de conteúdo. Sigam essas pessoas maravilhosas. E assistam Boca de Miséria no YouTube. Assistam Boca de Miséria no YouTube. Ali tá um pouco de tudo dela. Nos convidem. Alguém que tem um teatro, convide a gente pra fazer de novo. Pós-pandemia, tamo aí. Outra coisa. E leiam Hilda, que é muito importante, não é? Valorizem os autores nacionais. Valorizem as autoras nacionais.